gente, bom dia. Eu sou a Glória. Estou aqui com a Clara Elice, a Rosa Bruna e a Heloísa. E nós somos discentes, né, do curso de Pedagogia da UESP, do campus Professor Barros de Araújo, de Picos, Piauí. E hoje estamos aqui realizando uma entrevista por meio de podcast da disciplina de Filosofia da Educação 2, do professor Ricardo de Moura Borges. E estamos aqui hoje na unidade escolar Terezinha Nunes. Vamos começar aqui, né, essa conversa de hoje com a coordenadora Cleidiane. Bom dia, Cleidiane. Bom dia, tudo bom com vocês? Tudo bem. Tá dando certo, né, por aqui. Vou fazer aqui algumas perguntas, mas você fique à vontade, né, para debater o que você quiser. Primeiro, vamos começar querendo saber qual é o seu entendimento a respeito da função da escola. A função da escola é uma das funções mais importantes da sociedade, né? Porque é uma função que ela forma cidadão, ela passa conhecimento cognitivo, ela passa valores. Então, ela é uma das funções estruturantes da sociedade. Verdade. E quais são os perfis dos alunos hoje? O que é que você acha aí que tá? Olha, a gente passou 2 anos de aula remota, né, nessa pandemia. Então, o perfil dos meninos que retornaram para a escola esse ano presencial tem sido assim um perfil de alunos que estão passando por um momento de muita ansiedade, muita angústia. Eles ainda não se enquadraram ao cotidiano escolar, eles ainda estão estranhando. A gente tem enfrentado muitos casos assim de rebeldia, de crise de ansiedade, de não querer entrar para a sala de aula. Eles ainda estão assim um pouco fora da rotina. Eu imagino que por conta desses 2 anos, né, eles perderam o hábito e ficaram meio que sem costume, vamos dizer assim. Então, o perfil tá esse perfil de alunos um pouco arredios no sentido do dia a dia escolar. Eles estavam bem adaptados ao remoto e aí a gente está sentindo essa dificuldade. Uma nova realidade, assim, né? Que esses 2 anos aí em casa trouxe. A gente realmente escutou muita gente com essa queixa, né? Como era a escola no tempo que você foi aluno e o que mudou, assim, para hoje? Eu vejo assim, a escola no tempo que eu fui aluna, até um tempinho, eu via assim uma escola mais disciplinada, né? O aluno tinha mais respeito pelo professor, a gente tinha mais cuidado com o professor, e isso tem mudado. Na relação professor-aluno em sala de aula ficou uma relação bem igual, né? Uma relação bem pé de igualdade. E essa questão de disciplina também mudou muito. E o perfil, até o próprio perfil do aluno. Na época que eu era aluna, eu tinha uma obrigação muito grande de estudar. Hoje eu não vejo essa obrigação nos alunos de hoje. Eles não têm essa obrigação. Eles vêm para a escola não com a obrigação de estudar, são poucos. Eles vêm com outros interesses, mas estudar mesmo não é a prioridade, não. E às vezes a culpa ainda é do professor, né? Assim, também no meu período, acho que a família acompanhava mais. Os pais trabalham mais. Se tem mais tempo empregado em outras coisas, acaba deixando um pouco de lado a educação dos filhos. Especialmente na rede pública. Quais são as maiores dificuldades na relação com o aluno e que propostas existem para a melhoria deste aspecto? As maiores dificuldades que a gente tem aqui na escola, esse ano, além da questão de desinteresse, que é muito, o protagonismo dos meninos, aquela vontade de fazer por si, tá um pouco tímida, a gente tem que despertar isso neles. Muitos casos de ansiedade, demais, que tem interferido muito. Aí aqui na escola a gente tem desenvolvido uma proposta de pedir apoio às redes de apoio da escola, comitê de mediação de conflitos, a equipe de multiprofissionais da Nona Grécia, sempre psicólogos, psicopedagogas, projetos. Essas têm sido nossas propostas para tentar encarar essas dificuldades. É aquela coisa, né? Sempre teve problemas, mas agora depois desses 2 anos de pandemia surgiu muitas novas outras necessidades, né? Aí vai ficando um pouco mais difícil realmente, né? Como você compreende sua função dentro da organização da escola, suas potencialidades e suas maiores dificuldades? A minha função aqui na escola de coordenadora pedagógica é de acompanhar, né, o dia a dia dos professores
né, organizar essa rotina deles e dos alunos. Assim, eu vejo como minha potencialidade aqui dentro da escola, a minha equipe. É uma equipe muito boa, com quem eu conto, né, que está sempre me ajudando. E o que eu vejo como maior dificuldade esse ano tem sido enfrentar essa greve, que tem dificuldade no nosso dia a dia, embora que a escola, poucos professores tenham grevado, mas isso acabou interferindo. Vejo também o desinteresse dos alunos, a falta de acompanhamento da família e o maior problema que a gente está enfrentando, a deficiência que esses meninos têm trazido esses 2 anos de pandemia. O remoto não foi suficiente para eles aprenderem, então estão chegando com muita deficiência de aprendizagem. E aí colocar em 5 dias tem sido um desafio muito grande. Acredito. E realmente, assim, é aquela questão de que uma hora a conta chega, né? E tá chegando. Mas realmente, assim, é importante destacar, como você falou no começo, né? Dessa equipe, porque é um trabalho realmente em conjunto, né? Você precisa estar contando com outras pessoas, né? Que não é fácil. Pois, muito obrigada. Eu agradeço a vocês por terem vindo. Se precisarem, pode contar com a gente, viu? Obrigada. Estamos aqui com a professora, né, Nádia Narcisa, aqui na Unidade Escolar Terezinha Nunes. E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, né, com a professora. Bom dia, professora. Bom dia. A gente queria começar sabendo como foi que iniciou a sua história na educação. Tá, a minha história na educação primeiro iniciei enquanto estudante, né? Nós todos passamos por esse processo, porque dentro de um aparato legislativo é obrigatório, né, que nós tenhamos essa instrução formal nas escolas. Então, a educação, para mim, de maneira formal, ela iniciou enquanto estudante, mas havia também um desejo ainda muito pequenininha, que eu brincava com a minha mãe, pegava uma sacola, fazia como se fosse uma mochila e dizia que ia para a escola antes mesmo ainda de completar a idade certa de estar, né, dentro de uma instituição escolar. Então ela inicia assim, e eu sempre fui, isso já nasceu de mim, eu sempre fui apaixonada pela educação desde criança. E quando eu era estudante, ainda do ensino médio, eu observava as maneiras que os professores avaliavam os alunos, que os professores tratavam, que os professores ministravam suas aulas, e eu olhava para aquela prática docente e via algumas coisas que não concordava, né? Como, por exemplo, eu nunca me esqueço de um trabalho que eu fiz e o professor tirou 2 pontos porque eu esqueci de colocar o número da chamada, né? Porque você tinha que colocar o nome e o número, e eu havia esquecido. Então, assim, algumas práticas que eram coercitivas, né? Que não eram construtoras da aprendizagem, e isso me foi criando um desejo de ser um professor diferente daquilo que eu estava vendo enquanto estudante. Além do que eu também gostava de estar na sala de aula enquanto aluna e gostava também do tempo de trabalho, porque eu observava como o professor trabalhava. O professor, ele tinha suas aulas, ele ia para a escola, mas ele tinha o seu horário de almoço, ele trabalharia ou não em outra escola, a depender da sua carga horária. Então, ele, em relação a outros trabalhos, ele tem um horário de trabalho que se torna mais flexível, como, por exemplo, quando você trabalha, se você é um caixa de supermercado, você fica ali o dia inteiro, você tem apenas um breve tempo para poder almoçar, logo você retorna, é sempre naquela posição de sentado, ou então às vezes em pé, né? E o professor não, ele tem uma dinâmica em sala de aula, o trabalho ele nunca vai ser rotineiro do professor, ele nunca se constrói, cada aula é diferente das outras, e eu nunca gostei da rotina, de fazer a mesma coisa, e a escola é um movimento, a escola ela é viva, né? Tudo que nós fazemos em sala de aula, tudo que nós fazemos na escola, ela é viva, né? Ela tem esse movimento, né? Ela tem essa dinâmica. E eu ficava apaixonada por aquilo, né? Enquanto aluna ainda, por essa dinâmica, né? Por essa vivacidade. Nunca gostei de trabalhos rotineiros. E quando eu entrei na graduação, porque a minha primeira graduação é em História na Universidade Federal, eu comecei a gostar da docência e me apaixonei também pela pesquisa.
Então, lá eu entendi que, além de professora, eu também sou uma pesquisadora. E para sermos professores melhores, precisamos incorporar a pesquisa dentro do nosso cotidiano, na nossa prática docente. Senão, nós nunca conseguiremos construir o conhecimento, como nos coloca Paulo Freire, como nos coloca Saviano. Né? A gente nunca vai conseguir fazer esse processo de construção. A gente vai estar sempre reproduzindo. Porque o professor, ele é um professor, mas ele também é um pesquisador, né? E não estou falando só de uma pesquisa formal, instituída nos mestrados, em doutorados, na pós-graduação, mas uma pesquisa que vem desde a elaboração de uma aula até a execução de uma atividade, né? Até receber esse feedback de um aluno. Então, enquanto professores, nós estamos inseridos nesse contexto, né? De ser professor, mas também de ser um pesquisador constante. E daí eu fui para terminando a graduação, é uma história um pouco longa. Terminando a graduação, eu fui para... Pronto. Terminando a graduação, eu fui para trabalhar. Deixa só os carros passar. Então, ao findar da graduação, eu fui trabalhar na rede particular e eu percebi que a minha construção da minha identidade docente não estava na rede particular de ensino. E aí eu fui buscar um cargo público, né? E ainda estou na busca de um cargo público, porque eu sou professora daqui, mas sou do quadro temporário. E o meu lugar, né? A minha identidade, ela é o ensino público. Então, ainda estou nesse processo, me construindo, né? Fiz mestrado para tentar me aperfeiçoar mais, né? E estou em busca disso, de um cargo público para que eu possa contribuir efetivamente com a educação, assim como tiveram professores na minha trajetória que contribuíram para que eu fosse o que eu sou hoje. E é isso, gente. Qual a segunda pergunta? Foi muito bom escutar aí a sua história, viu? E dá até uma inspiração, porque você falando dá pra ver como realmente é algo que você gosta, algo que você sente prazer em fazer, entendeu? Que é o seu papel mesmo. Você não fala, tipo, eu sou professora, eu tô aqui, tipo, eu quis estar aqui, né? Eu quero fazer mais. Que é diferente, a gente precisa de profissionais assim. Na sua opinião, o que a educação, ela pode acrescentar mais na vida dos jovens? Eu entendo que a educação, ela é a base da vida de qualquer ser humano. Seja a educação não formal, aquela que inicia ali na família, na comunidade, seja essa educação formalizada que nós temos nas escolas. Mas essa é uma educação que deve ser construída de maneira crítica e reflexiva, porque quando nós estamos na sala de aula, o nosso papel enquanto professor é construir com esse aluno um conhecimento que o possibilite entender a sociedade e se posicionar diante dela, né? Entender essa sociedade, se apropriar dos conhecimentos dos mais altos graus, como nos coloca Saviani, e a partir daí conseguir esse posicionamento e transformar a sua própria realidade. Então, é um conhecimento que vem para a transformação da sua própria realidade. Por exemplo, à medida que, no meu caso, eu consegui me apropriar do conhecimento, eu entendi o que era que eu queria fazer dentro da sociedade e como eu iria agir, de maneira pensante e reflexiva. E é assim que o conhecimento para os nossos jovens eles devem entender a importância do voto, a importância de termos uma urna eletrônica, né, de nos posicionarmos diante de questões polêmicas, de que não há uma neutralidade naquilo que se passa na sociedade, nas ações que são recorrentes, nas falas das pessoas, de que nada é aleatório, de que há sempre uma ideia, uma ideologia por trás, um pensamento, um guia, né? E que eles devem se posicionar diante de um posicionamento neutro ou passivo é prejudicial à nossa sociedade, porque criam pessoas que meramente reproduzem afirmações que muitas vezes elas nem entendem o que significa e nem concordariam se entendessem, né? Então, a educação proporciona isso, é construir um pensamento reflexivo para que esse jovem ele possa se posicionar perante a sociedade e a partir desse posicionamento ele possa construir um caminho
ele possa construir um caminho de vida que o leve a uma melhora da qualidade de vida, à busca de um emprego, a um posicionamento adequado diante da sociedade, diante dos fatos que ocorrem com ele cotidianamente. Você, como professora que está à frente, assim, né, nesse retorno de ensino presencial, após, assim, 2 anos de ensino remoto, né? Quais foram, assim, as maiores dificuldades enfrentadas nesse período e quais estão sendo vivenciadas, né, assim, em sala de aula? Porque a gente sabe que não foi fácil e a conta tá chegando, né, desses 2 anos aí parado. Isso. Eu estou enquanto professora substituta desde 2020, então eu iniciei ainda antes da pandemia, e aí logo em seguida, né, nós iniciamos esse quadro pandêmico, e assim, foi um período muito difícil, porque nós professores tivemos que investir do nosso próprio bolso em uma internet de qualidade, em computadores, em câmeras, para fazer nossas aulas e também em cursos para nos aperfeiçoar, porque no primeiro momento, quando iniciou e disse o ensino remoto, né, o ensino à distância, na verdade, nós não tínhamos cursos públicos proporcionados pela própria Secretaria de Educação para atender aquela demanda. Então, nós tivemos que investir em aprendizado, né? E passar esse momento de aprender a lidar com isso, nós tivemos muitas dificuldades porque os próprios alunos, eles não tinham condições de acompanhar as aulas de maneira remota. Então, basicamente, nós preparávamos 2 aulas. Uma para o aluno que estava ali nos acompanhando de maneira remota e outra para o aluno que não conseguia acompanhar, e a gente tinha que deixar um material com resumos e com atividades para ele pegar na escola e assim conseguir acompanhar minimamente aquilo que estava sendo proposto, receber o seu livro. Mas assim, nós não estávamos preparados para isso, nós ainda não estamos preparados para esse tipo de ensino. E é um prejuízo que nós vemos, nós já víamos na educação, a educação brasileira já vinha com um prejuízo muito grande, com cortes no orçamento, desde 2014. Então, com a pandemia em 2020, o início da pandemia e o decorrer dela, nós retrocedemos mais ainda. Porque se nós não tínhamos recursos antes para todas essas demandas, na pandemia foi que nós não tivemos. E hoje nós tentamos, de maneira paulatina, né, conseguir trazer um pouco daquilo que ficou perdido, reforçar habilidades como leitura, cálculo, interpretação, que são habilidades que estão transversais ali em todas as áreas de conhecimento, e a gente vem tentando nesse primeiro semestre, né, fazer essa busca, mas com muita dificuldade. Os nossos alunos perderam muito porque eles não escreviam, não tinham a prática da escrita, então passavam muito tempo ou no computador ou no celular, então eles têm dificuldade com escrever o português corretamente, escrevem muito internetês, dificuldades com cálculo, eles ainda também não conseguiram entrar nessa rotina de estudos, de entender que a escola retornou, né, e de que agora eles precisam criar um cronograma de estudos. E assim, mas aos poucos a gente vai conseguindo, só que é um processo que não depende só de mim enquanto professor ali dentro da sala de aula, é de toda uma estrutura da educação. E além disso, nós tivemos no ensino médio, além da pandemia, nós entramos no presencial com esse novo ensino médio. Então assim, é um novo para esses alunos que nem nós professores ainda sabemos como aplicar, porque não nos foi repassado de maneira claramente. É um currículo que está lá na Base Nacional como um curricular, que deve ser colocado nas escolas, mas que não há uma explicação clara. Há formações, mas dentro dessas próprias formações, as pessoas que estão nos formando, elas não compreendem como esse currículo deve ser aplicado. Então, a gente ainda está tentando entender como ocorre esse processo e como fazer melhor para tentar reforçar essas habilidades que nos foram diminuídas durante esse momento pandêmico e construir esse novo currículo, né? E dentro do ensino fundamental, do ensino infantil, tentando fazer isso, tentando reforçar essas habilidades, né? Que infelizmente nós perdemos muito. Realmente, assim, a gente tem
lidado, né, com muita coisa, e conversando assim com você, a gente vê que todo mundo está enfrentando junto, né, os professores, os alunos, a coordenação. Ninguém se preparar de fato, porque não teve, né, esse preparo, essa orientação, foi tudo muito rápido, né, os professores tiveram que se reinventar, os alunos agora também, fora as outras coisas que vieram juntos, né, como a gente estava falando ali com a coordenadora também, veio agora muita ansiedade, né, os alunos mais ansiosos, diversos outros problemas que veio, que já existiam muitos outros, mas agora apareceu ainda mais novas necessidades, né? Então realmente é uma coisa difícil, que é assim, é em conjunto, e fica mais difícil quando você não tem essa assistência, né? Você não recebe esse amparo, né? Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. E assim, só ressaltando que essa questão da educação durante esse momento pandêmico, a gente só vai conseguir construir uma educação de qualidade em conjunto, né? É o professor na sala de aula, é a coordenação, é a direção, mas é também quem faz a lei, quem está lá em cima no Conselho Nacional de Educação, né? É quem constrói os livros didáticos, porque os nossos livros de ensino médio, eles não estão bem construídos, e eu falo isso enquanto pesquisadora, porque pesquiso o livro didático e percebo que não houve um entendimento da proposta do que era o ensino médio. Então, se as pessoas que foram construir o livro não entenderam a proposta do que era esse novo ensino médio, elas não vão conseguir construir um livro que se adeque a essa proposta, a esse novo ensino médio. Então, é uma questão... Muita gente fala que nós, historiadores, sempre colocamos a culpa no sistema, né? Mas é uma questão que envolve o sistema. E o sistema educacional não é só quem está lá nas leis, é todo mundo. É desde o aluno ao pessoal que está lá no DF fazendo todo esse conjunto. Depende, né? de muita coisa. Depende de muita coisa, mas temos que, ao menos, fazer a nossa parte de maneira eficiente, de maneira eficaz, né? E eu agradeço, gente, foi um prazer. Se precisar de Foi muito bom ouvir você, viu?